Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Glória a Deus, você também que nos acompanha aí pelo PTV, um abraço a todos os nossos irmãos aí, amigos, conhecidos e também a todos os telespectadores que acompanham o nosso programa. Toda segunda, nós temos também ao sábado, de sábado para domingo. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês e também a todo o pessoal aí da TV Postos, os funcionários, a diretoria. Deus guarde e proteja, livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse final de semana aí tem uma equipe aí na região aí de Poste Caldas, Bandeira do Sul, Santa Rita de Caldas, Santana de Caldas. Vamos fazer visita na casa dos nossos irmãos, orar por eles. Estamos montando aí uma base missionária na cidade de Caldas, bem próxima aí a Caldas. E claro que a gente não vai para lá todo final de semana, que nós temos outras prioridades aqui em São Paulo, na Grande São Paulo também. E igreja na África, na Argentina. Nós estamos já demos uma melhorada bacana aí nessa base, para que logo nós podemos ter um encontro com Deus, com todo esse pessoal dessa região, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está sendo feito encontro com Deus em Poções. Agora, nessa semana também, vai 3 irmãos para Brejão Grande, fazer um encontro com Deus. Um abraço a todos vocês aí, mamãe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos durante a pandemia que nós iríamos até essas pessoas e nós estamos indo. A apóstola vai cumprimentar a todos vocês também que acompanham aí pelo PTV. Amém. Um grande abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa através da TV Postos. Que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a sua vida e talvez você ligou a sua TV agora, ainda não nos conhece. Você pode nos acessar através das redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações, onde nós temos todas as noites a nossa live, todos os dias às 20 horas, você pode entrar, participar, se interagir conosco, e lá também você encontrará todos os nossos links. Glória a Deus, meu amado, durante essa semana nós estamos falando, você que acompanha pela live, mão ao arado, quando Jesus ele fala ali em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo, nós vamos ler o 62, mas ele começa um pouco antes, ele fala ali que nós precisamos ter uma autorrenúncia. A partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, a melhor coisa que pôde acontecer, quando nós aceitamos Jesus. Aceitar Jesus não é aceitar uma religião, no sentido de religiosidade, as pessoas que falam, não, fulano de tal mudou de igreja. Não, nós não mudamos de igreja, nós mudamos de reino. Eu estava no reino das trevas, agora eu estou no reino da luz. Isso daí, todos podem ter isso. Então, antes de ter Jesus Cristo, eu pertencia ao reino das trevas. Porque só existe 2 reinos, tá? Mundo espiritual. Quando a gente fala no mundo espiritual, muitas pessoas que dizem que faz separação. Não, o mundo material é reflexo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Quando o mundo espiritual não está indo bem, o material também não vai. Você pode até estudar isso daí. Então, por exemplo, alguma coisa acontecendo em relação aí, por exemplo, a um país, a uma cidade, a um bairro, a um lar, porque tem aí uma dimensão grande e também tem uma pequena. E tem também individual. Quando a minha vida espiritual não está indo bem, as coisas também não vão. Não adianta você querer, não existe essa possibilidade. Então, quando nós começamos a entender a palavra, ter ali uma autorrenúncia para viver o reino de Deus. Antes eu vivia no reino das trevas. Lá também tinha uma renúncia muito grande. Sempre eu digo na igreja, o reino das trevas, o mundo, ele é muito
perverso, caro, complicadíssimo. Então, quando a pessoa aceita Jesus, começa a andar com Jesus, ela fala, puxa vida, por que isso não aconteceu antes? O correto era ter acontecido. Muitas vezes é pela nossa teimosia, né? Eu mesmo pregaram para mim bem antes. Eu creio que você que está acompanhando também, bem antes, né? Falaram de Jesus para você, e a gente fica ali resistindo. Então, quanto antes eu conhecer Jesus, menos tragédias vai acontecer na minha vida. Porque conhecer Jesus é uma sabedoria muito grande, né? E também humildade. Porque eu estou aceitando sair de um reino e passar para o outro reino. O apóstolo, onde está escrito isso na Bíblia? Um dos textos que nós usamos muito, que ele é bem didático, né? Mostra ali, é Colossenses 1,13. Porque ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ali se referindo a Jesus Cristo. Agora eu vou viver para Cristo Jesus. Eu vou viver o reino de Deus. Existem muitas pessoas, apóstolos, que elas se aceitaram Jesus, mas continuam ali servindo o reino das trevas, né? Ali, ela vai à igreja, mas continua, não renunciou ao reino das trevas, né? Está ali no reino das trevas e continuando a velha criatura, não abre mão de muitas coisas, isso é perigoso, não é? Então, como que nós sabemos que aquela pessoa é de Jesus Cristo? Ela tem essa renúncia. E não é uma renúncia que dói, não, né? Porque Jesus está conosco. Porque sabe o que é? Foi muito doloroso para eu ter essa renúncia. Não. Quem viveu no mundo sabe que não. O triste é as renúncias que você tem lá no mundo, né? Que ele é cruel. Muitas vezes tem que renunciar lá no mundo, né? Sono. Renunciar a uma vida sadia, porque a Bíblia mostra de uma vida sadia, tudo. E uma pessoa lá no mundo tem que renunciar para manter aquele padrão do mundo. Então, quando a pessoa encontra Jesus, é uma coisa maravilhosa. Cada dia a tendência é melhorar cada dia. Pelo menos a paz que você tem no coração, saber que Jesus Cristo vai tá ali resolvendo aquilo, porque antes como que nós poderíamos ter esperança? Nós não tínhamos esperança. Agora, com Cristo Jesus, nós temos esperança. Tá bom? Então, aqui diz assim, Lucas 9:62. Jesus, porém, respondeu-lhe, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Apóstolo, o que é a mão ao arado? É claro que o Senhor usava e que Ele usa uma metodologia, por isso que a Bíblia é muito fácil de nós entendermos, porque Ele usa as coisas, por exemplo, da natureza, do nosso dia a dia, para mostrar o sentido espiritual sobre aquilo. Então, por exemplo, um agricultor, antes dele plantar alguma coisa, ele vai preparar aquela terra. E nós, quando nós aceitamos Jesus, que tem muitas pessoas que pensam, apóstolo, que colocar a mão no arado é quando ele decide fazer alguma coisa para Deus. Eu não olho só para esse sentido, não. Eu olho quando você aceitou Jesus, você já coloca a mão no arado. Quer dizer, Deus te dá uma oportunidade, aquela terra seca, da tua vida. Como que você ia plantar? Muitas pessoas que chegam na igreja, só conta tragédia. Por que ele conta tragédia? Porque ele plantou o vento. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Isso é assim. Então, o Senhor dá uma oportunidade. E claro que, dentro daquilo que foi dada essa oportunidade do arado, eu vou preparar aquela terra. E hoje nós vamos falar desse preparo da terra, né? Quer dizer, porém, ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para entrar no reino de Deus. Então, quer dizer, eu vou entrar... O apóstolo, onde que eu entro no reino de Deus? Não é com relação só ao céu, não, porque quando eu parto para a eternidade, começa o reino de Deus aqui.
Como antes eu vivia no reino das trevas. Hoje eu estou no reino de Deus. Então, quando começa o reino de Deus na minha vida? Quando eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Eu sou um cidadão do céu. O próprio Jesus, ele fala, por exemplo, na oração de intercessão, ali em João capítulo 17. Nós agora estamos a serviço do Senhor Jesus Cristo. Serviço do Senhor Jesus. Então, o que eu preciso, né? Por exemplo, quem ara a terra faz isso porque sabe que vai plantar e colher. Então, a pessoa começou a arar a terra ali, não vai lá, eu vou fazer isso aqui, nem sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer isso aqui. Não. Ele sabe muito bem, arar a terra é mover aquela terra, né? Claro que hoje existem máquinas, né, para fazer isso, mas antes tinha ali a própria pessoa tinha aquele arado, era puxado por um animal, né, para mover aquela parte dura da terra, porque se você plantar qualquer semente numa parte dura, aquilo ali não nasce. Então tem que mover aquela terra para que aquela semente, né, que você for plantar, encontre ali pelo menos aquele solo preparado. Então é o arado. Eu vou preparar aquela terra em tudo. Você começa a preparar aí a terra da sua casa para que a sua família venha se converter. Começa dentro da sua casa. Aquela terra está dura. Quantos anos, né? Não chove ali. Quantos anos? Tem família que tem gerações inteiras. Tudo o inimigo levando para o abismo eterno, de maldição, histórico de maldição, de tudo que é ruim. Parece um filme de terror. E agora Deus coloca um arado na sua mão para você preparar aquela terra. Eu aposto, como que eu preparo essa terra? Primeiro, meu amado, primeiro, né? Aqui, se eu sei, né? Eu tenho convicção de que eu vou preparar aquela terra, porque nenhum agricultor, ele vai colocar um arado ali, acho que eu vou colocar isso aqui, eu não sei qual. Não, ele sabe que vai colher, que vai plantar e vai colher, porque senão ele nem faria isso. Então, se ele coloca a mão no arado, porque ele vai plantar e ele vai colher, ele já joga para o futuro. E dependendo da semente ali, colhe rápido, planta e colhe rápido. Tem semente que leva um pouquinho mais de tempo, de acordo com a espécie. Então, existem situações na tua vida que você coloca a mão no arado e começa a mover aquela terra, o que acontece? Logo, alguma semente já vai começar a brotar, você já vai ter alguma colheita. Outras vão demorar um pouco mais, mas vai ter ali uma colheita. Então, ninguém que põe a mão no arado, ele fica olhando para trás, pensando, o que eu estou fazendo com esse arado na mão? Por que eu estou arando essa terra? Não, ele já entra ali com a convicção, né, comprometimento de saber que aquilo ali vai dar certo. Então, o que é o comprometimento? Por exemplo, eu estou ali orando pela minha família, claro que aquela terra está dura, né? Dura. Parece uma rocha. Então, o comprometimento de estar orando. Orar sem naquele julgo, meu Deus, eu tenho que orar pela minha família. Não, tranquilo, em paz. Coloca isso dentro de Deus, fale com o Senhor de uma forma assim, bem simples. Então, o que é o comprometimento? É uma palavra que nos faz agir com vigor, motivação e identificação com algo. Então, quando ele pega o arado, ele tem um comprometimento de mover aquela terra. Se eu não mover aquela terra, não tem como plantar. Eu vou mover aquela terra. E como que nós podemos mover essa terra dura da nossa família? Que não converteu, seja lá quem for, os parentes. Eu estou citando mais com relação a nós estarmos ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Como poderemos entrar também em outras áreas? Então, como que eu vou fazer isso daí? Então, oração. Ore e fala,
Você pode orar em espírito, dependendo do ambiente a qual você está. Ore em espírito. O que é orar em espírito? Ligar meu pensamento com Deus. Se eu tenho Jesus, o Espírito Santo de Deus mora em mim. Ele tem uma conexão com o meu espírito. O espírito do homem com o espírito de Deus. Então eu falo com ele em pensamento. Porque às vezes o ambiente não está legal. E se você fala ali, as pessoas ficam ouriçadas. Então eu tenho que ter sabedoria com aquilo. Tem lugar que você pode orar, né? Você fala alto, oh, Jesus, Tu é o Senhor aqui do meu lar. Mesmo que está toda aí aquela turbulência, aquela tempestade, Jesus, Tu é o Senhor do meu lar. Porque quando nós falamos, Jesus é o Senhor do meu lar, aquilo que de ruim vai sair, porque o inimigo não vai batalhar, ele não vai enfrentar Jesus. Ele enfrenta eu, enfrenta você, enfrenta o ser humano, mas Jesus ele não enfrenta. Jamais. Então nós temos que pedir para que Jesus seja o Senhor do nosso lar. Seja o Senhor do nosso lar. Pode declarar isso. Declare todos os dias. Jesus, Tu é o Senhor aqui do meu lar. Aí a terra, né? Aquela terra dura, que há anos não vê chuva, ela começa a amolecer. Então pegar ali no arado significa que vai acontecer algo, porque ninguém põe a mão no arado, ninguém, sabendo que não vai dar nada, nem um agricultor. Se ele está ali movendo aquela terra, porque ele sabe que vai plantar e ele vai plantar para colher. E vai dar de acordo com a sua espécie, né? Cada semente dá de acordo com a sua espécie. Aí você vai aprender também a plantar na vida financeira, a plantar na vida emocional, a plantar na vida sentimental. Mas primeiro tem que mover aquela terra dura. E para mover essa terra dura tem que ter comprometimento, tem que ter perseverança. Por quê? Ali tem um calor. Então não é simples assim. Então a pessoa vai enfrentar essa situação. Mas ele sabe que vai enfrentar para ter vitória naquilo. Ele jamais vai colocar a mão naquele arado sabendo que não vai dar certo. Se ele coloca a mão naquele arado, por isso que ele não olha para trás. Ele não olha. Ele olha, ele tem foco naquilo. Vai encontrar, né, situações difíceis ali, mas ele sabe que aquilo ali vai dar certo. Então, tem perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Tanto é que perseverança, o que é? Perseverança não é um dom, é uma virtude. E nós vamos encontrar em vários textos da Bíblia falando da perseverança. Então, se nós não tivermos perseverança, nós não temos fé. Não adianta a pessoa falar que tem fé e não tem perseverança. Não sei se você já encontrou pessoa que fala, nossa, hoje, puxa vida, eu estou assim que Deus... Amanhã ela está desanimada. Então ela não tem fé. Ela tem pensamento positivo. Então ela age diante das circunstâncias. Se aquela circunstância está favorável, ela está toda radiante. Aí começou a dar um probleminha, ela já dá um passo atrás. Isso aí não é fé. A fé precisa andar junto com a perseverança, com o comprometimento. Então não é brincadeira você pegar ali no arado para mover aquela terra. Então precisa mover aquela terra dura. Tem anos que está ali. Mas agora você está com Cristo Jesus. Ele diz, eu estou contigo. Principalmente se você está dentro de um propósito de levar a tua família aos pés de Jesus. Apóstolo, onde é o primeiro campo missionário? É dentro da tua casa. Levar aqueles que não têm Jesus a terem Jesus Cristo. Mas não é de um dia para o outro, de um dia para o outro que vai acontecer isso. Jamais. Então quem coloca a mão no arado, ele já sabe que é para vencer aquilo, tirar aqueles torrões. Ele vai encontrar ali pedras, vai encontrar raiz de árvores,
né, que está ali há anos. Ele vai encontrar muita coisa, mas aquilo ali vai sair. Aí já tem propósito, já tem convicção, já tem a certeza de que aquilo ali vai sair. Então isso é colocar a mão no arado. Então todos que colocam a mão no arado, ele já foca no futuro, que é mover a terra, que ele vai plantar. Né? Por que muitas vezes não acontece milagres na nossa vida, a gente não vê, né, nas nossas áreas? Porque nós não queremos mover a terra, nós queremos plantar em cima daquela terra dura, aqueles torrões. Não tem como, não existe essa possibilidade. Então use a oração, use o jejum, você que está aí, né, no Aviva das Nações, nossa igreja é comprometida com jejum, com oração, com vigília. Então todos os meses nós temos aí, toda semana tem grupos, tem consagração, tem oração. Nós temos oração na web às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas. Temos a oração da meia-noite. Porque sem isso daí não tem como. A terra continua dura e cada vez mais. E não tem como nós jogarmos uma semente em cima de terra dura. Não existe. Então, pegar ali naquele arado é para mover aquela terra dura. Ele bate ali no chão, né, e vai. E pede que o Senhor te dê força, te dê estratégia, né? Ele vai dar. Você vai pegar aquilo ali, entra, ele vai rasgando tudo ali, vai tirando aquela terra, aqueles torrões por cima. Aí você já vai ver que a terra vai amolecendo. É assim também na nossa vida espiritual. Aqueles torrões, que começa a ser movido aqui, ele vai amolecendo, os corações vão amolecendo, né, para que possa receber a semente. Então nós precisamos entender essas estratégias que Deus mostra para nós na palavra. Então quando nós entendemos isso, facilita e facilita muito, né, quando nós andamos pela palavra. Então Jesus ele deixou esses ensinamentos para que nós entendamos como funciona o mundo espiritual. E você também, né, um líder de célula, pastor, até nós, né, apóstolo, quer dizer, nós encontramos torrões pela frente, nós encontramos pedra pela frente, nós encontramos situações adversas. Mas nós vamos ali arando aquela terra, com a mão no arado, nós temos perseverança. Claro que com o tempo você vai adquirindo experiência nisso, né, vai vendo também como que o inimigo usa. E a gente sabe que a estratégia do inimigo sempre é a mesma. É só pedir sabedoria para Deus para mover aquilo ali. E claro que vai amolecendo, né? Não existe, quer dizer, a própria palavra, né? É um martelo que esmiuça a penha. Então a perseverança, o comprometimento naquilo que vai fazer com que aquele, né, baita terreno seja movido, toda aquela terra dura, aqueles torrões, e tudo vai amolecendo. E na tua célula também, os avivalados que faz, se encontra ali aquela terra dura. Imagina quantos anos aquela pessoa está servindo ali as trevas, quantos anos, a maldição para todo lado. Aí você chega ali, orando naquele lar, muitas vezes o inimigo fala, você está orando aqui, não está acontecendo nada. Claro que está, a pessoa já abriu a porta para que você estivesse orando. Está acontecendo algo. Só que precisa arar a terra aí, né? Arar para plantar a sementinha. Amém? Então deixo essa palavra para você que acompanha também o PTV. E você vai ficar aí com a apresentação das levitas, né, apóstolo? As levitas, no último culto que nós tivemos, encontro de mulheres. Então as levitas vão estar louvando o Senhor. Há um campo de batalha que dentro de mim preciso vencer. O
pecado todo dia tem ofertas pra me corromper, querendo na base se infiltrar. Mas não vou negociar, não vou tirar a farda do campo de batalha, não vou baixar a guarda. O meu alvo não é o sangue nem a carne, é contra principados e contra potestades. Bandeira branca não, paz com pecado não, da santidade eu não abro mão. Contra o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra. Na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. Não vou ceder a um campo de batalha que dentro de mim preciso vencer. O pecado todo dia tem ofertas pra me corromper, querendo na base se infiltrar. Mas não vou negociar, não vou tirar a farda do campo de batalha, não vou baixar a guarda. O meu alvo não é o sangue nem a carne, é contra principados e contra potestades. Bandeira branca não, paz com pecado não, da santidade eu não abro mão. Contra o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra. Na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. Na torre de vigia não posso vacilar, não é farda tua palavra que vai me camuflar. O inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é santidade, eu vou avançar. Na torre de vigia não posso vacilar, não é farda tua palavra que vai me camuflar. O inimigo não vai conseguir me enxergar, meu alvo é o céu, eu vou avançar. A santidade eu não vou perder. E nessa guerra contra potestades, armado com a palavra, eu posso vencer. Estou em guerra, estou em guerra. Na luta contra o mal estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Estou em guerra, estou em guerra. Contra o pecado eu estou em guerra. E a apóstola vai estar orando para encerrar o PTV. Amém. Vamos orar. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai querido Deus, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos, ó Deus querido, por este momento, Senhor, onde a Tua palavra está entrando, penetrando sobre cada coração, meu Deus. E nós pedimos, ó Deus querido, esteja, Paizinho amado, derramando o Teu poder, meu Pai, para que haja verdadeiras conversões, ó Deus querido, Deus. consertos de vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante de Ti, Senhor. Amém. Glória a Deus, um abraço a todos vocês aí, que Deus abençoe ricamente a todos do PTV.